Alô Brasil! Alô mundo! Alô 8 de março! Alô mulher brasileira! Parabéns, hein? Hoje é 8 de março, Dia Internacional da Mulher, mas dia de live também, aqui no nosso Terceiro Tempo, na redação do portal Terceiro Tempo, nos altos da Avenida Paulista, comigo e com João Antônio de Carvalho. Grande abraço, Frank, alô rapaziada, grande abraço, um beijão para todas as mulheres do mundo. E olha, a nossa representante feminina aqui é a Kelly Ferreira. Um grande beijo para a Kelly, né, representando as mulheres jornalistas deste Brasil. Fica hoje a nossa homenagem, mas assim, Dia da Mulher, todos os dias do ano, tá bom? Vamos pensar nisso, hoje é apenas uma data representativa. Nossa saudação aí a todas. Falando nisso, vamos começar com um exercício de pensamento aqui, João Antônio. Quando a gente fala assim em uma atleta brasileira, qual mulher você acha que representa bem o esporte brasileiro? Nossa, difícil, hein? É muito difícil. Difícil porque, graças a Deus, temos bastante. Não, a gente tem muita gente boa. A geração fantástica do voleibol tem tanta gente boa. O basquete com Paulo e Hortência. Paulo e Hortência, para mim, foi a maior dupla de jogadoras de esportes coletivos fora do futebol que o Brasil teve. As duas foram uma espécie de Pelé Coutinho. Tem histórias maravilhosas e elas jogaram apenas uma vez juntas, que foi pela Ponte Preta. O resto da carreira elas foram sempre rivais. Claro, a seleção brasileira as duas jogavam juntas. E é um negócio impressionante que o basquete feminino tinha tanta força naquela época por Paulo e Hortência, que os jogos abertos do interior, hoje eles estão muito esvaziados. Com o profissionalismo, o calendário das modalidades é muito mais apertado, mas na época que eu comecei a acompanhar esportes... Minercal, Unimed... a época que eu comecei a acompanhar esportes, os jogos abertos do interior eram fantásticos. Eu fiz muitos, acompanhei muitos no começo da década de 80, que foi exatamente quando começou a rivalidade entre Paulo e Hortência. E sempre nós tínhamos aí o encerramento dos jogos com os esportes coletivos na quadra. E o último jogo sempre, nessa época, era o basquetebol feminino. O basquetebol feminino era mais forte que o basquete masculino, que o vôlei masculino, que o vôlei feminino. O vôlei, por exemplo, só foi surgir mesmo, estourar depois de 84, né? Mas para ver a importância. Então, a dupla que eu colocaria, no caso, assim me vem à cabeça, Paulo e Hortência, que por tudo que fizeram, bem lembrado. Título mundial, Brasil campeão mundial de basquete em 94. Duas queridas, né? Tanto a Paula quanto a Hortência. Eu esqueci meu celular em algum lugar aí na redação, né? Mas daqui a pouquinho eu vou pegar o celular para compartilhar também a nossa live aqui no Facebook. Nós estamos no Facebook do Terceiro Tempo. Daqui a pouco também vou registrar as mensagens de vocês. E além de Paulo e Hortência, queria lembrar também de Maria Esther Bueno, a grande diva do tênis brasileiro, uma das maiores tenistas de todo o mundo, de todos os tempos, num esporte tão difícil, né? Um esporte que o brasileiro é tão pouco habituado, que começou de fato a gostar a partir da dupla Meligeni e Guga, e com os resultados do Guga e tudo mais. Muita gente veio conhecer a história da Maria Esther Bueno depois do Guga, né? Na realidade, porque começou o tênis a chamar um pouquinho mais de atenção, mas e também deu azar de não disputar a Olimpíada, porque o tênis começou nas primeiras Olimpíadas e depois foi retirado. Ela é de uma outra fase, né? Ele foi retirado. Se ela tivesse disputado a Olimpíadas e fatalmente vencido a Olimpíadas, também a gente sabe teria que um destaque já ampliado. Mas fica aí para Maria Esther Bueno também, nosso registro aqui de admiração nesse dia 8 de março. Vamos começar falando do Campeonato Paulista. Hoje tem clássico, tem Palmeiras e São Paulo, jogo lá no Allianz Parque. Nós vamos encerrar aqui falando do clássico, porque vamos falar também dos jogos de ontem. Muita chuva em Novo Horizonte, o Santos perdeu para o Novo Horizontino por 2-1. E na Arena Corinthians, com o gol do Emerson Sheik no finalzinho, o Corinthians venceu o Mirassol por 1-0. O que dá para falar do jogo do Timão, João Antônio? Olha, o Corinthians jogou mal de novo. O Corinthians continua tendo aquele problema, ele tem mais posse de bola, mas tem dificuldade de finalização. O Emerson provou que é uma boa opção para o Carille. Lógico, não dá para jogar 90 minutos? Não dá. Ele se tornou ontem o jogador mais velho a marcar um gol com a camisa do Corinthians. Foi um golaço por bela feitura, não dá para discutir a qualidade, o talento do Emerson Sheik. E ele é o jogador para realmente, para um segundo tempo de partida, um jogo difícil, complicado, até na Libertadores, que ele é um jogador que não foge do pau. Então acho que ontem, apesar do Corinthians ter jogado mal, foram 3 pontos negativos. A atuação do Corinthians e também o público muito abaixo do que o Corinthians vinha tendo nos últimos anos.
E isso é ruim, porque o Corinthians faz uma projeção de público para poder pagar o seu estádio, né? Toda a renda vai para o tal do fundo do estádio, né? Não entra no caixa do Corinthians propriamente, né? Vai para esse fundo que é justamente quanto menor for a renda, mais vai demorar para pagar. E aí o Emerson Sheik provocou uma opção boa, porque ele pode jogar naquela linha de 4, mas um pouco mais próximo da área. Não dá para se mexer tanto hoje, mas é um jogador que, com a bola no pé, ele sabe o que faz. O Jadson e o Rodriguinho são jogadores que melhoram muito o passe, mas deixam o time lento. Eu não sei se um deles, principalmente o Jadson, que oscila demais, o Rodriguinho vem sendo um dos principais jogadores do Corinthians, mas o Jadson corre risco se o Corinthians quiser ter uma equipe mais veloz. E de resto, o Ralf estreou, sem ritmo, mas provou também que é um jogador experiente, que para a Libertadores isso é legal. O Ralf, o Emerson Sheik, Sid Clay vai ser o titular da lateral, porque o Juninho não disse que veio, o Michael é improvisado, quer jogar no meio campo. Fica isso, o Corinthians ganhou, mas Mirassol poderia até ter tido chance, a oportunidade de vencer o jogo, teve até boa chance de gol. Agora, o Sid Clay com uma vocação ofensiva muito forte também, mas foi bem para a estreia? Primeiro jogo. O Sid Clay é meia, né? Primeiro jogo, mas Vou pegar meu celular. Mas é uma opção interessante para o Corinthians, porque o Corinthians, como joga com essa linha de 4 jogadores no meio campo, o volante, o outro volante um pouco mais à frente, essa linha de 4, não tem, de repente, 2 pontas abertos, jogam por lá o Cleison, o Luca, mas não são aqueles jogadores em profundidade, são jogadores mais se fechar para o meio. Eu acho que nesse esquema de jogo do Carille, o Corinthians tem que contar com laterais que apoiem bem, porque ele sempre tem aqueles buracos nas laterais de campo. Então eu acho que o Sid Clay, como bom apoiador, do outro lado o Fagner também apoia. Então eu acho que aí é o desafogo que o Corinthians vai ter quando essa linha de 4, esses 4 meio campo, estiverem muito marcados. Olha, eu dei uma agora de, sei lá, né? O motociclista que sai sem o capacete, né? Eu vim pra live e deixei o celular na redação, mas tá tudo certinho aqui. Lá em Novo Horizonte, deu o Novo Horizontino para cima do Santos, 2-1. Só uma adenda aí que eu ia falar do Corinthians. O Corinthians chegou a 20 pontos, né? Empatou com o Palmeiras ali na primeira posição, mas nos critérios de desempate, saldo de gols, o Corinthians já é o primeiro colocado. Então deu uma esquentadinha aí nessa briga. Já é o primeiro do grupo também. Sim, está classificado. Deu uma esquentadinha nessa briga pelo primeiro lugar no geral do Campeonato Paulista. Mais uma pressão em cima do Palmeiras. Isso, uma pressãozinha que o Palmeiras ganhou aí. Faz uma diferença na hora dos jogos decisivos aí. Decidir em casa é sempre importante. Então o Corinthians colocou esse molho aí no Campeonato Paulista. Lá em Novo Horizonte, o Santos, que já estava classificado, jogou com a molecada. Você mesmo falou ontem dos garotos que estariam em campo. Perdeu para o Novo Horizontino, debaixo de muita chuva. E o Novo Horizontino fechou ali o caixão no grupo B, né? Definiu que ele será o adversário do Palmeiras, muito em função da derrota do São Bento também na terça-feira, na abertura da rodada, mas esse confronto já está definido. Fale do Santos e também do Novo Horizontino, que vai ser o adversário do Palmeiras na próxima fase. Resultado normal, muita chuva, campo encharcado, isso prejudica, claro, um time que toca mais a bola, um time mais leve, e como o Santos ontem teve um time mais leve, foi um time que contou com essa garotada, o jogador jovem, ele demora para pegar uma certa constância, então o resultado foi normal, o David Braz não jogou Copete, o Renato não jogou, o Sacha entrou só no segundo tempo, o Gabigol não jogou. Então o Santos foi um Santos desfalcado, o Novo Horizontino faz uma boa campanha, então o resultado normal. Eu torço para que essa garotada dê certo, aquilo que eu falei, coloquei postei até ontem na minha coluna, que eu gosto muito quando o Santos coloca essa garotada, sempre dá certo, pelo menos nos últimos anos, sempre vem dando certo. Tomara que realmente isso ocorra, porque quem ganha é o futebol brasileiro. Toda essa garotada que foi revelada pelo Santos chegou à seleção brasileira. Neymar, chegou lá também, chegou, mas não ficou, não teve sequência, mas antes disso o Robinho, o Diego até agora também, um pouco mais antes, tivemos aí o Juari, o Pita, então quer dizer, uma garotada boa do Santos, mas o resultado foi normal. O problema do Santos é que o Santos tem alguns setores, eu já disse isso, que estão muito bem servidos. O gol contra o Lucas Veríssimo, ele não teve culpa nenhuma, claro. Ele estava ali, né? Foi feliz o rapaz do cruzamento, né? Então, mas Lucas Veríssimo,
A zaga do Santos é boa. David Braz, o Gustavo Henrique, o meio-campo do Santos tem um bom volante, o Alisson, faltam uns 2 meias, um segundo volante que seja um jogador mais criativo, e o ataque, o técnico tem diversas opções. Mas o problema do Santos também aparece nas laterais. Ontem, de novo, uma tabelinha pela esquerda, pela direita da defesa do Santos, acabou surgindo o primeiro gol, o Arthur Gomes não acompanhou o lateral, aí ficaram 3 contra 2, mesmo no campo molhado eles fizeram uma tabelinha em cima do Daniel Guedes de novo. Então, quer dizer, o Daniel Guedes apoia muito, mas na hora de defender, fica devendo. Ontem estreou o Dodô, também ainda fora de ritmo, um campo pesado, mas é uma esperança de pelo menos acertar o setor esquerdo do Santos. Legal, André Trajano, grande abraço para você. Ele diz assim, ó, João Antônio, nossas mulheres são maravilhosas, pena que nos dias de hoje são tão desvalorizadas, violentadas em todos os aspectos, mas no esporte temos muitas mulheres que representam muito bem o nosso país, é verdade. A Luciane Santos diz aqui que ontem o Corinthians não foi bem, mas o importante é que ganhou e ela ficou feliz com o gol do Emerson. Vai Corinthians, meu amor, sou muito apaixonada pelo Timão. E achou bonita a camisa que o Corinthians usou em homenagem às mulheres, né? Lembrando que no Clássico do Rio de Janeiro nós tivemos também homenagem às mulheres, né? E ela pede um abraço para a Coab Adventista em Capão Redondo. Alô, Capão Redondo, Coab Adventista, grande abraço a todos aí. José Carlos Aguiar, parabéns às mulheres do Brasil. Edson Roberto Junqueira diz aqui, ó, bom dia amigos, interessante a formação com o Maicon, Sid Clay, Cleison e Luca. As 3 frases mais presentes na live que eu disse ontem, né? Vai Corinthians, Palmeiras não tem Mundial e Milton cabeça de bezerro. É uma terceira frase que de fato sempre aparece por aqui, ele solta um ha. Grande abraço para o Edson Roberto e ele manda um excelente trabalho para a gente aqui. Abraços para o Frank e para o João Antônio, valeu. E o Domingos Carvalho de Souza, sempre com a gente aqui também. Ele usa 2 hashtags que são importantes também. Doe órgãos, doe vidas. É legal, interessante, ó. Então, todo mundo agora liberado para participar, porque o celular está nas nossas mãos. E só mais uma coisinha do Corinthians, eu esqueci de falar. Eu não vou nem voltar no assunto, Romero, eu vou falar do Carille. O Carille foi inteligente. O Corinthians já está classificado, ele poupou o Romero. Colocou no banco, não colocou para jogar, ele tirou o Romero do foco. Achei inteligente do Carille. Abaixa a bola. Porque se ele entra em campo, na saída vamos pressionar. Ia falar de novo, e aí o torcedor podia entrar nessa onda também. Então eu achei inteligente. O Carille, aliás, não é nada de anormal, porque o Carille é muito inteligente. E parabéns também para o Balbuena, que ontem falou a respeito do problema do Romero, né? Disse, olha, ele sabe que ele errou com relação ao Santos, eu conversei com ele, expliquei para ele que ele não deveria ter colocado as coisas do jeito que colocou, do jeito que ele se expressou, então ele sabe que ele errou nesse aspecto, mas ele se sentiu ofendido com o que ouviu, e ele disse, olha, eu entendo que existam as brincadeiras e tudo, mas às vezes passa do limite e a gente, eu não me sinto magoado, não, pelo que eu entendi, ele não se sente assim como o Romero, né? Ele vê leva na boa. Preconceito, mas ele leva de uma outra maneira, ele encara de uma outra maneira. Olha, eu sei que isso existe, mas às vezes passa um pouquinho do limite quando as pessoas falam do teu país, da tua nação, da tua família, de onde você é. Claro, isso aí é chato, né? E atrapalha, mas o Romero tem uma cabeça bem diferente com relação ao Balbuena, né? O Balbuena tem uma visão mais arejada das coisas, o que não significa que ele não se importa com isso, né? Porque ele também fez questão de frisar que não é legal, e não é mesmo, né? E é bom para a gente pensar também nos assuntos. Vamos falar do clássico então, vai Palmeiras e São Paulo, 8h30 da noite, Allianz Parque, que tem essa pitada aí de pressão que o próprio Roger colocou no Palmeiras na segunda-feira, depois da derrota para o São Caetano, e um São Paulo que não vive um bom momento, tecnicamente, e tem esse negócio também de nunca ter vencido o Allianz Parque. O que você projeta para hoje? 5 jogos, 5 derrotas. O único time que não venceu o Palmeiras lá no Allianz ainda dos grandes. Dos clássicos, né? Dos clássicos. Olha, eu acho que o bicho vai pegar. Vai pegar porque o Palmeiras, em outra situação, se o Palmeiras tivesse vencido o São Caetano, a situação seria mais tranquila. Porque o Palmeiras estaria com esses 3 pontos à frente do Corinthians, no campeonato, não estaria 4 jogos sem vencer. Agora a pressão é muito grande. Você perder um clássico já é uma coisa. Você perder 2, o Roger realmente vai ficar na corda bamba. Não vai cair hoje, se perder.
mas ele vai ficar com uma pressão enorme para os próximos jogos, principalmente na Libertadores da América, que é o que o Palmeiras pensa. Claro que com esse elenco, o torcedor do Palmeiras entrou de novo no ano pensando em ganhar tudo. Então, quer dizer, se perder o Paulistão de novo, vai ser muito ruim. Mas claro que a cereja do bolo é a Libertadores da América. Então eu acho que vai ser um jogão e o São Paulo vai tentar se aproveitar disso. O São Paulo vai jogar marcando, o São Paulo, de repente, vai ser até um time como foi o Santos naquele jogo contra o próprio São Paulo. Ficar um pouco mais atrás, marcando um pouco mais, esperar um pouquinho e tentar achar uma bola e aí colocar pressão na cabeça do Palmeiras, que volta com os titulares. Parece que o Bruno Henrique ganhou mesmo a posição do Tietê, deve ser o titular. E no São Paulo a ausência muito sentida do Reinaldo, porque é um jogador que fez o gol no último jogo contra o Linense, né? Se machucou e vai entrar o Edmar, que eu acho o jogador mais limitado, um jogador que não sobe, não cruza, então não vai dar muito trabalho não porque o Palmeiras tem um problema. Os laterais do Palmeiras, e principalmente o Marcos Rocha, sobe muito. Então por lá é que às vezes existe um buraco no setor defensivo do Palmeiras, se não tiver uma cobertura muito boa. E aí seria fundamental um lateral que apoiasse para fazer aí as jogadas com o Valdívia, que é um jogador que vai jogar exatamente no setor do Marcos Rocha. Eu acho que o Edmar não vai ser esse jogador. Vamos fazer um exercício aqui então, posição por posição de Palmeiras e São Paulo. Eu falo o nome dos jogadores, você opina aí, dá uma pincelada quem é melhor. Jailson e Jean, os goleiros. Jailson. Marcos Rocha e Militão. Marcos Rocha. Antônio Carlos e Arboleda. Deve ser titular hoje do lado do Rodrigo Caio. Empate. Pode? Pode. Porque eu acho que o Arboleda é muito bom no jogo aéreo, mas ainda deixa um pouquinho a desejar na saída de bola. Thiago Martins e Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. Vitor Luiz e o Edmar, que é quem vai jogar hoje. Vitor Luiz. Felipe Melo e Hudson. Felipe Melo. O BH e o Petros, dois ex-corintianos. Petros. Lucas Lima e Cueva. Aí é difícil. Cada um na sua característica são dois grandes jogadores. Eu vou ficar com empate também nesse. William e Marcos Guilherme. Dois atacantes de beirada. Eu nessa função de beirada eu gosto mais do Marcos Guilherme. Do outro lado, Dudu e Valdívia. Gosto muito do Valdívia. Eu acho que o Dudu não está jogando muito, o Dudu está devendo demais. E eu acho que o Valdívia, se ele voltar a jogar aquilo que ele jogava antes da contusão, que o afastou até da Olimpíada, eu vou ficar com o Valdívia. E Borja e Brenner. O Borja. O Brenner é um belo jogador, mas ainda pela experiência eu ficaria com um atacante do Palmeiras. Então você, do São Paulo, aqui você escolheu o Valdívia, o Marcos Guilherme, E o Rodrigo Caio. o Rodrigo Caio, E o Petros. o Petros com relação ao Bruno Henrique, e deu um empate ali entre o Lucas Lima e o Cueva, e o Vitor Luiz e o Edmar. Exatamente. É isso? E o zaga central também. Então, o Rodrigo Caio. Não, o Antônio Carlos Antônio Carlos Arboleda também foi empate? Tá. Então até que está equilibrado aqui para você. Está equilibrado. Eu acho que o Palmeiras ele tem uma força maior de conjunto. O São Paulo está tentando se acertar, muda técnico, muda time, muda jogador, mas acho que o São Paulo tem uns 3 ou 4 jogadores que são de um nível superior. Olha só, se eu tivesse que fazer um time Palmeiras e São Paulo, então eu faria Jailson, Marcos Rocha, Antônio Carlos, Rodrigo Caio e Vitor Luiz, Felipe Melo, Felipe Melo, Petros e Lucas Lima, Marcos Guilherme, Dudu e Borja. Tá quase ali. Se eu tivesse que escolher os que eu coloquei empate, falasse, não tem empate, aí eu ficaria também com o Lucas Lima, ficaria também com o Antônio Carlos e ficaria também com o Vitor Luiz. Por isso que o Palmeiras ele tem jogadores que ainda não se firmaram. Então não dá para dizer que é um nível altamente superior em relação aos jogadores do São Paulo. Aí você teria já um Palmeiras bem mais... Se o Palmeiras, vamos dizer assim, estivesse tecnicamente voando todo mundo, talvez teria uma diferença maior. Claro, aqui. Claro. Mas isso não acontece hoje, o Palmeiras não está numa grande fase. Pode ser essa a grande chance do São Paulo, então. Né? Lembrando que o grupo do São Paulo está embolado. Né? Então o São Paulo, de repente, hoje, olha, tem São Caetano e Botafogo. Se o São Caetano vence o Botafogo e o São Paulo
tropeça lá diante do Palmeiras, São Caetano vira líder. E aí, a gente ainda vai ter a Ponte Preta jogando, e a Ponte Preta joga contra o Red Bull lá em Campinas. Tem uma curiosidade desse jogo que eu vou falar. A Ponte está com 10 pontos apenas, então a Ponte precisa se coçar aí também para tentar fugir da zona do rebaixamento. O São Paulo deu uma sorte naquela derrota da Ponte Preta em casa para o Bragantino. Porque senão ele hoje já está com a corda no pescoço. E olha só o detalhe desse jogo aqui, é Red Bull e Ponte Preta. O jogo é no Moisés Lucarelli, onde o Red Bull manda as suas partidas. Então o mandante é o Red Bull. E o detalhe... Na casa da Ponte Preta. Não, e o detalhe, que a justiça decidiu que é torcida única. Só vai ter torcedor do Red Bull no estádio da Ponte Preta. E a gente sabe que o Red Bull não tem um torcedor fidelizado ainda, né? Então a gente corre o risco de ter, sem dúvida, o pior público do campeonato, sem que o torcedor da Ponte possa entrar em seu próprio estádio. É meio surreal. Não, é surreal. O futebol brasileiro tem cada coisa também. E o pior é que a gente tem que discutir essas coisas ainda. Um abraço para o Domingos Carvalho, a Silvânia Denis, que diz aqui, Corinthians eternamente, como diria Alex Miller. O Luizinho Machado, o elenco do Palmeiras não é super valorizado? E será que é tudo isso mesmo que fala? É aquilo que o João Antônio disse, né? É um elenco valorizado, mas que ainda não demonstrou esse valor dentro de campo, né? Tecnicamente ainda está devendo, viu, o Luizinho? Bom, Ferroviário e Bragantino também, jogo das 5 da tarde, Bragantino disputa a vaga no grupo do Corinthians com o Ituano, né? Então é um jogo importante também, nesta penúltima rodada. No Rio de Janeiro, nós tivemos empate 0 a 0 entre Vasco e Fluminense no Engenhão, o Flamengo fazendo 3 a 0 no Boa Vista e a Portuguesa vencendo o Nova Iguaçu. Destaco aqui o jogo da Portuguesa, porque a Portuguesa foi a 10 pontos no grupo do Fluminense, assumiu a segunda posição e ultrapassou o Botafogo. Então, neste momento, a Portuguesa está na zona de classificação para as semifinais da Copa Rio, segundo turno do Campeonato Carioca. Na outra chave, o Flamengo tem 9 e o Vasco 7. Normal esse empate também entre Vasco e Fluminense. É normal, o que não faltou foi chance de gol. Tivemos duas que foram claríssimas, aquelas do inacreditável, né? Uma delas o Sornosa. Ele, o goleiro Martins Silva, até que fechou bem, mas ele tocou de cabeça fora e estava sozinho. E a outra, o Rildo, que passou da bola, ele, a bola, a pequena área, o goleiro já tinha passado, só que ele passou da bola, acabou tocando a bola de forma equivocada, a bola foi para fora, mas foi um jogo que poderia ter gol, mas foi equilibrado. O Flamengo passeou. Olha aqui, Minas Gerais, a Caldense perdeu com o América, 2 a 0. Na realidade, o América venceu a Caldense, né? Eu falo isso porque tem um carinho lá pela Caldense, pela veterana. Jesus, entrou na zona do rebaixamento, 11º colocado, só tem mais uma rodada. E o Uberlândia, que é o Lanterna, joga hoje com o Atlético. Se ganhar, passa a ser Lanterna. E na última rodada, Caldense e Uberlândia lá no Ronaldão, lá em Poços de Caldas. O Cruzeiro fez 3 a 0 no RT, está passeando por enquanto no campeonato, né? E é o primeiro contra o oitavo. Nós teríamos neste momento Cruzeiro contra o RT na próxima fase do campeonato também, porque o RT está na 8ª posição. O Galo é o 6º, pode subir para 3º, no caso de uma vitória hoje lá no Parque do Sabiá. No Rio Grande do Sul, Cruzeiro e Inter empataram por 0 a 0, o Inter segue em primeiro, o Cruzeiro é o 10º colocado, fora da zona de classificação, mas também fora da zona do rebaixamento. O Grêmio venceu o São Paulo por 1 a 0, o Grêmio está em 8º, o São Paulo é o 12º, né, está na zona de rebaixamento. Hoje tem São José e Juventude, e essa partida passa a ter uma importância porque ela pode definir a classificação do Grêmio. O Grêmio tem, neste momento, 4 pontos de vantagem para o primeiro time que está fora da zona de classificação, que é o próprio Juventude, só que o Juventude tem 2 partidas a realizar, certo? A partida de hoje, então, a partida de hoje e a partida da rodada final. Se o Juventude, por um acaso, vence o São José, o jogo será em Porto Alegre, aí o Juventude chega para a última rodada ainda podendo tirar a vaga do Grêmio na 8ª posição. E o Grêmio, na última rodada, tem um Internacional clássico. A gente fala a última rodada, mas na realidade é a 6ª rodada que foi passada para a última data. Então, o Grêmio fica numa situação mais cômoda, mas ainda não tem a classificação garantida. E aí aquele comentário que você fez, o Grêmio garantindo a 8ª colocação, na outra fase tem Grenal de novo. Possivelmente, porque ainda temos também a última rodada, e o Inter e o Brasil de Pelotas têm a mesma pontuação. Se houver um empate, por exemplo, no Clássico, e o Brasil de Pelotas vencer, o Brasil de Pelotas seria o primeiro colocado. Cairia o Internacional para segundo. O que foi importante para o Grêmio é que o Grêmio já se livrou oficialmente do rebaixamento, né? O Novo Hamburgo perdeu, voltou para a zona de rebaixamento, o atual campeão gaúcho. É realmente surpreendente isso, né? Porque geralmente você tem
ganha um título, aí no ano seguinte é rebaixado, é incomum. E só que é aquilo que a gente fala, o Grêmio não cai mais, mas se o Juventude ganhar o jogo, vai apertar o Grêmio, e o Internacional, se ganhar do Grêmio, pode tirar o Grêmio, das quartas de final. Uma motivação a mais do Inter. É isso aí. Olha só, o Edson Roberto Junqueira lembra que a Portuguesa do Rio de Janeiro foi campeã daquele torneio Luso Brasileiro, que foi realizado aqui no estádio do Canindé, e está perguntando se a gente vai falar dos jogos da Liga, né? Da Liga dos Campeões. Já a gente fala especialmente da dramática classificação da Juve para a próxima fase. Eu queria destacar também aqui, só como registro, né, João Antônio, o que aconteceu lá em Recife, entre Sport e Santa Cruz, empate por 1-1, mas um acidente lamentável no intervalo, com mais de 50 feridos aí, em função de uma tentativa de soltar um sinalizador ali no setor visitante. A polícia, acho que viu, tentou fazer a intervenção para que o sinalizador não fosse lançado, e aí deu uma confusão geral, um efeito dominó ali, as pessoas caindo uma em cima das outras. Duas com fratura exposta. Mais de 50 pessoas atendidas. É lamentável que a gente tenha que comentar coisas como essa, hein? É lamentável, é um jogo que não valia praticamente nada, os dois times já estavam classificados, não houve uma briga de uma torcida com a outra. Foi um problema numa única torcida, mas isso tudo passa por uma revista que talvez tivesse minuciosa, soltar... Pergunta que a gente sempre faz, né? Como é que os sinalizadores conseguem entrar nos estádios? E entrou na torcida adversária, visitante. Quer dizer, você tem que tomar um cuidado muito maior, porque do esporte, a gente sabe muito bem, conhece isso, que os clubes, eles apadrinham as suas torcidas. Hoje em dia nem tanto devido a essa violência, mas sempre apadrinhado. Então, muitas vezes, a própria torcida do esporte... Oi, moça, bom dia, tudo bem? Tá olhando a gente fazer uma live lá no prédio vizinho aqui da Paulista. E aí, de repente, a torcida do esporte tem uma salinha para guardar lá equipamentos, bateria, bandeira, e aí tem o guarda que não deve também. Às vezes isso acontece, né? Agora, e aí fica mais difícil para o policiamento, mas... veio do torcedor adversário, ele entrou com aquilo, não sei se faltou um pouco mais de preparo para não criar uma situação tão terrível como aquela, mas mais uma vez lamentável. É por isso que a gente fica preocupado em ir num campo de futebol. O Everson Xavier manda saudações aqui pra gente. Bom dia para vocês, bom dia, Everson, vocês estão demais, estamos valeu junto aí. Ó. E com relação à Liga dos Campeões da Europa, moça, ela está olhando aqui, acompanhando a live ali no prédio do lado, engraçado, ela já está olhando o que esses malucos estão fazendo ali. Com relação à Liga dos Campeões da Europa, os jogos de ontem, que dramática a classificação da Juve. A gente lembra que no jogo de ida empate por 2-2, né? Já foi dramático. Já foi dramático, porque abriu 2-0. Olha, fez um esforço para ficar sem a vaga, né? E ontem venceu por 2-1, levou a vaga, mas foi sufoco, hein, João? O coreano fez 1-0 para a equipe do Tottenham, estava tranquila no jogo até então, em 4 minutos tomou a virada. Higuaín, depois de bala, um belo passe do Higuaín, e aí virou um inferno o jogo. Aí foi uma correria terrível e, como a gente fala, né, o goleiro ele tem que ter sorte. Ele não tem só que ser bom. O Buffon é extraordinário, mas por ser extraordinário, Papai do Céu também dá para ele uma boa dose de sorte. Aquele último lance do Harry Kane, cabeceando, a bola passou pelo Buffon em câmera lenta, bateu na trave. Normalmente aquele tipo de bola, por onde ela passou pelo Buffon, ela bate naquele redondinho da trave e vai para dentro. Ela bateu e voltou, ficou praticamente um pouco antes da linha, e aí o jogador da Juventus acabou salvando um pouco antes também um chute de fora da área. A bola tinha endereço do gol, e aí a bola bateu no jogador da Juventus. O Buffon não sei se chegaria naquela bola pela força do chute, né? Mas é o que eu disse ontem, camisa é camisa. E olha, falando em camisa, hoje tem Milan e Arsenal pela Liga Europa. Olha que jogão, né? A Liga Europa é uma espécie de sul-americana da Champions, né? E na outra partida de ontem tivemos mais um classificado aí, né, João? O Manchester City já estava classificado, tinha ganho de 4-0 no jogo do Basel, jogou em casa, colocou o time reserva. O Guardiola até disse que não gostou do time, achou que o time jogou mal, mas desculpou o time, mas achou que o ponto positivo foi o gol do Gabriel Jesus. Retornando também a equipe, ele acabou jogando, fez o gol, o time perdeu por 2-1, mas
Não importava, já estava lá. Mas levou. E aí, classificados aí, ó, olha só, hein, além da Juve e do City, a gente já tem o Real Madrid, o Liverpool. Olha só o nível das quartas de final aí. Na semana que vem teremos a definição dos outros classificados. E amanhã estaremos aqui, né, João Antônio, para falar um pouquinho do clássico, que está prometendo ser um clássico muito emocionante, a alegria da nossa vizinha aqui. O bicho vai pegar no jogo de hoje, hein? Amanhã a gente vem com mais informações, mais detalhes e comentando o que foi esse clássico. Mais uma vez, um beijão para todas as mulheres do mundo. Abração. Valeu, pessoal. Ó, a live do terceiro tempo, diariamente para você.